A paz dos irmãos, mais um domingo na presença do Senhor. Eu venho nessa noite pedir que os irmãos continuem em oração por aquelas pessoas que estão com Covid. A nossa igreja tem passado por um momento muito difícil, mas graças a Deus, eu acho que semana que vem já volta ao normal. Os irmãos estão orando e agradeço pelas orações dos irmãos. Nós vamos orar, começando um culto essa noite de adoração ao Senhor, e queria que os irmãos ficassem em espírito de oração, porque o nosso Senhor faz parte desse lugar, e aonde você está, o Senhor está contigo, te orientando. Pede ao Espírito Santo de Deus para te consolar nesse momento. Eu não sei o que você está passando, mas o Senhor Jesus Cristo, Ele vai ao teu encontro e vai solucionar tudo aquilo que você precisa. Pai, muito obrigado, ó Pai, nessa noite, ó Deus, por esse culto maravilhoso na Tua presença, ó Deus. O Senhor é um Deus de misericórdia, um Deus que muda a história, um Deus de milagre, ó Pai. Nós confiamos em Ti, ó Deus,
E pedimos, ó Pai, por aquelas pessoas que estão, ó Pai, conosco, ó Pai, assistindo o culto, ó Pai, em louvor e em agradecimento à Tua palavra. Ó Pai, venho pedir, ó Pai, pelo louvor, pela palavra que vai ser entoada nessa noite, ó Pai, por aquelas pessoas, ó Pai, que fizeram aniversário essa semana, que estão fazendo aniversário essa semana, ó Deus, que o Senhor venha abençoar, ó Pai, venha derramar chuva de bênção, ó Deus, para a sua igreja, ó Pai, e por aquelas pessoas, ó Pai, que não têm o Senhor Jesus Cristo, ó Pai, que o Senhor venha enviar pessoas, homens e mulheres com o coração voltado, ó Deus, para a Tua obra, Deus, para que possam todos juntos, ó Pai, evangelizar aqueles que precisam, Pai. Muito obrigado por tudo, ó Pai, em nome de Jesus, amém. Pega a sua Bíblia e vamos meditar em Gálatas, capítulo 2, versículo 20, que diz assim, Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Logo, já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Lembra de uma coisa: o Senhor sacrificou tudo por mim e por você. E essa noite Ele quer e deseja que você, ouvinte essa noite, servo de Deus essa noite, Ele quer ouvir de você a tua adoração, a tua alegria perante a palavra, perante o louvor do Senhor. Nós vamos ficar em pé, vou chamar o Ministério de Louvor, e aqueles que estão em casa, fiquem em espírito de oração. Se tem algum pedido de oração, mande pelo WhatsApp não, Facebook. Com o decorrer do culto, a gente vai orar por essas pessoas, porque você é importante para Deus. Nós somos importantes para Deus. Fica atento ao culto, fica atento à leitura da palavra e os louvores. Amém, meus irmãos? Vamos louvar ao Senhor? Vamos louvar o Senhor, dizer para Ele assim: Senhor, formoso és. Apesar da dificuldade que eu estou passando, Senhor, formoso és. Vamos louvar ao Senhor e dizer para Ele: Senhor, Tu és formoso, ó Senhor Deus. Senhor, formoso és. Tua face eu quero ver. Pois quando estás neste lugar, Tua graça invade-me. Pede para acender a chama, Senhor. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu
formoso és. Senhor, formoso és. Tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade-me. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Vem limpar, vem limpar. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Vem limpar. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Vamos louvar o Senhor. Mais uma vez, dizendo para Ele assim: Senhor Deus, eu desejo me humilhar essa noite. Eu desejo me humilhar para o Senhor e pedir ao Senhor para conduzir a minha casa, a minha família. Se humilhe na presença do Senhor. Diz para Ele: Senhor, se eu humilhar, Senhor Deus. A palavra diz o que? Em Crônicas 7,14: se meu povo que me chama pelo meu nome se humilhar. Declaro neste lugar. Neste lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Feche seus olhos e declare: se humilhar. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Neste lugar, declare todos juntos. Neste lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu
coração eu posso enxergar. Declare e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Vale um dia, mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é teu amor. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. a minha fonte, a minha fonte. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia, Mas vale um dia no centro do teu querer, e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. vamos louvar ao Senhor e dizer para Ele assim: Ele é o nosso general, Ele é o nosso general. Batendo palma. Pelo Senhor, Pelo Senhor, marchamos sim, seu exército poderoso és, sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória, glória a Deus. Vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Pelo Messias marchamos e em tuas mãos a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. garrafão. Vamos cantar o canto da vitória, glória a Deus. Vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá.
seguimos os teus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Nosso general é Cristo. Declare: seguimos os teus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Pelo Messias, marchamos sim em suas mãos, a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus! Vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. Declare que o nosso general, O nosso general é Cristo. Seguimos os teus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os teus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Nenhum inimigo nos resistirá, porque quem está na nossa frente, quem nos está guiando a gente é o Espírito Santo através do Senhor Jesus Cristo. Quem está te guiando? Quem está dando a direção na sua vida? É o general Cristo. Se é o nosso general, a tua vida vai bem. Vai ter dificuldade? Vai ter, mas você vai bem, porque o teu general é Cristo, e o nosso general é o nosso Senhor Jesus Cristo. Confie na palavra do Senhor, tenha fé, busque, adore. Vamos louvar ao Senhor com o hino 154. Chamar o Tony, viesse aqui. 154. Vamos cantar com uma alegria e com fervor. Que a graça e a paz permaneçam nos corações dos que aqui estão e daqueles que nos veem e nos ouvem pelo Facebook. Vamos então cantarmos com alegria e com fervor o hino de número 154. Firme nas promessas. Firme nas promessas do Senhor. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, se firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não irei falhar, vindo as tempestades a me consternar. Pelo verbo eterno eu hei de trabalhar,
firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sempre firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre vejo assim, purificação no sangue para mim. Plena liberdade gozarei sem fim, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Vamos então dar continuidade aqui com o pastor Charles nesse culto para a honra e glória do nome do Senhor. Peço que os irmãos peguem suas Bíblias. Em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Tony pode permanecer ali, que daqui a gente vai louvar mais uma vez e passar a palavra para o pastor Arnô para trazer a mensagem logo à noite. E você que está aí em casa, continue orando, continue clamando. Muitos não poderiam estar aqui. Eu seria um deles, se não tivesse ninguém orando por mim. O pastor não poderia estar aqui. O pastor não poderia estar pregando hoje, se você não tivesse orando pela gente. Eu estou aqui em pé pregando a palavra, falando a palavra, dirigindo o culto, porque esteve alguém orando por mim. Continue orando. Em 2 Coríntios 7, capítulo 7, diz assim, versículo 1. Tendo, pois, ó amados, traz promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Amém, meus irmãos? Vamos louvar o Senhor, dizer para o Senhor que Ele é o Deus de promessa. É um Deus que muda a história. Sei que os teus olhos
sempre atentos permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, Alegria. mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe. Nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os seus olhos, Sempre atento. sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe.
Deus vai cumprir a promessa na sua vida. Quando você começar a invocar ao Senhor, pedir a Ele: Senhor, eu quero clamar ao Senhor, eu quero invocar a Ti, eu quero invocar ao Senhor. Deus vai ouvir a tua oração. Invoca-me. Invoca-me e te responderei. Confia, descansa o coração, porque eu bem sei o que penso de ti. Espera e te darei o melhor. Nas ondas bravias do mar, sossega a tua alma. Oh, eu sou o Senhor que te cura, Jeová Rafa, o teu Deus, que cuida de ti e nunca te abandonarei. Põe a tua fé em meu nome e faz uma prova de mim. A tua oração eu já recebi e te responderei com poder. Confia e espera. Confia e espera. Estou contigo. Nunca te abandonarei. Confia e espera. Confia e espera. Estou contigo. Nunca te abandonarei. Confia. Confia e espera. Estou contigo. Nunca te abandonarei. Eu sou o Senhor que te cura, Jeová Rafa, o
abandonarei. Põe a tua fé em meu nome e faz uma prova de mim. A tua oração eu já recebi e te responderei com poder. Amém, meus irmãos? Vamos encerrar cantando O que a glória fez comigo. O que a glória tem fazendo contigo essa noite, irmão? O que a glória do Senhor está fazendo com a tua vida, meu irmão? Vamos louvar o Senhor? Eu me rasgo. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar? E se eu passar pelo fogo, não temerei. Na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos. Não sei. Não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos
Quem já pisou, só violão e voz. Quem já pisou Declare. o Santo dos Santos em outro lugar. Oh, meu Deus, quem conheceu a tua palavra, quem já sentiu a unção do Espírito Santo, não consegue ficar fora da tua presença, Deus. Pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou, declare, todos juntos. E quem já pisou o Santo dos Santos em outro lugar. Oh, não sabe viver. E onde estiver, toma pela glória, a glória de Deus. Aleluia. Aquela pessoa que já sentiu a presença do Senhor, já chorou na presença do Senhor, não consegue ficar fora. Quem já pisou no Santo dos Santos, já conheceu a boa palavra, conheceu a boa semente, não consegue ficar fora. Não consegue ficar fora. Já sentiu a presença, já chorou com Deus, já deu calo no joelho, não consegue ficar fora da presença de Deus. Pode passar dificuldade, prova, mas não sai da presença, porque já sentiu a presença do Senhor, tem raiz. Você que está em casa, comece a buscar ao Senhor. Eu não sei o que você está passando, mas declare que Ele é santo. E se você já pisou, já sentiu a presença do Senhor, volte para a casa do Senhor. Volte para a casa do Senhor. Declare para Ele: Santo, Santo, Santo. Por essa oportunidade, ó Pai, de estar te louvando, te agradecendo, ó Pai. A tua igreja está reunida, ó Pai, alguns aqui, ó Pai, na igreja, outros em casa, meu Pai. Agora nós iremos, ó Pai, ouvir a tua palavra, ó Pai. Ouvir a boa semente, ó Deus. Que teu servo, pastor Anô, ó Pai, venha falar, ó Pai, não dele, ó Pai, mas através do teu Espírito Santo, ó Pai, tudo aquilo que o Senhor colocou no coração do teu servo, ó Pai. Abençoe a tua igreja, Pai, reunida, Pai. Eu agradeço por todos aqueles que oraram pela minha vida, por a vida daqueles que estavam com Covid. A igreja esteve em alerta, orando um pelos outros. Deus abençoe a vida de vocês. E nesse momento agora, ore pela tua igreja, ore para o teu pastor, ore para o teu irmão, ore para o teu vizinho. Muito obrigado, Deus, por tudo, Pai. Em nome de Jesus, amém. Que a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo permaneçam em nossos corações. E gostaria, antes de ler o texto para pregar nesta noite, comunicar aos irmãos que nos veem e nos ouvem pelo Facebook, que os oficiais da igreja teremos uma reunião amanhã para, obviamente, tomarmos as devidas deliberações com relação ao funcionamento da igreja na próxima semana. Portanto, após esta reunião, nós comunicaremos aos irmãos, à igreja, como procederemos a partir de amanhã. Gostaria de trazer-lhes nessa noite uma mensagem que pudesse edificar a sua vida, que pudesse fortalecer a sua fé.
E nós escolhemos um texto que encontra-se lá no livro de Êxodo, no capítulo 13, os versículos de 17 a 22. Vejamos o que diz a palavra do Senhor. Livro de Êxodo, capítulo 13, os versículos 17 a 22. Tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, pois que mais perto, pois disse, para que porventura o povo não se arrependa e vendo a guerra e se torne ao Egito. Porém Deus fez o povo rodear pelo caminho deserto, pelo mar vermelho, e ao regimentados subiram os filhos de Israel do Egito. Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel juramento, ou jurarem solenemente, dizendo, certamente Deus vos visitará. Daqui, pois, levai convosco os meus ossos. E tendo, pois, partido de Sicote, acamparam-se em Etã, à entrada do deserto, e o Senhor aí diante deles, durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite, e nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, e nem a coluna de fogo durante a noite. O tema que eu gostaria de falar nesta oportunidade é exatamente esse: caminhando sob os cuidados de Deus. É interessante que algumas pessoas imaginam de que você caminhando sob os cuidados de Deus, você não enfrentará problemas, você não terá dificuldades. Isso não é verdade. O próprio Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 16, o versículo de número 33, ele diz que não é bem assim. E então ele fala aos seus discípulos dizendo, estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. E qual é então a garantia? Ele está se referindo à sua morte iminente e que venceria a morte. Então, a oposição que o mundo faz ao cristianismo, ao próprio Jesus, ela está vazia, nula, pelo seu poder e pela sua graça. Por isso que ele diz, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E esse poder, ele é colocado à disponibilidade daqueles que acreditam, daqueles que creem, para vencer as aflições desta vida. E eu gostaria de enumerar alguns homens que, na verdade, caminhando sob os cuidados de Deus, Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Maria, José, e o pastor Elias, Antônio Elias, 96 anos, e ele diz que alcançou o mais alto grau da longevidade, alcançando-a com vida plena, na saúde, na fé, na paz, no amor, bendito da graça de Deus, tenho caminhado sob os cuidados de Deus. Essa deve ser a minha convicção, essa deve ser a sua convicção, essa deve ser a convicção de cada um de nós, de que nessa caminhada nós enfrentaremos algumas dificuldades, nessa caminhada nós enfrentaremos ou passaremos por algumas tribulações, mas obviamente o Senhor nos assistirá, o Senhor cuidará de nós como cuidou do seu povo no deserto. E eu gostaria de ressaltar alguns tópicos desta mensagem, e o primeiro deles é exatamente esse: caminhando sob os cuidados de Deus, em via de regra, requer perseverança. O que, na verdade, quando no versículo 17, tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou
pelo caminho da terra dos filisteus, pois diz, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra e torne ao Egito. Ou seja, diante dessa realidade textual, tendo o Faraó deixado o povo ir, tendo o Faraó, obviamente, deixado o povo ir, Deus tomou a deliberação para conduzi-lo por um caminho muito mais difícil, muito mais longo, porque ele sabia que fosse por um caminho mais fácil, foi por um caminho onde eles poderiam enfrentar alguns perigos de guerra, eles poderiam desistir. Não foi pelo país dos filisteus, eram apenas 320 quilômetros e poderiam ter sido feito em menos de um mês. E os filisteus, na verdade, tinham algumas cidades muito bem fortalecidas e com um poder de fogo muito maior: Gaza, Asquilon, Azade, Gat e Ecrom. Eles tinham um poder de fogo muito grande. Deus sabia muito bem. Agora o seu povo precisava vivenciar ou passar por uma experiência de perseverança. E então o que é perseverança? É constância, é firmeza. Mesmo que os cálculos, as previsões, as análises lógicas baseadas nas circunstâncias adversas não podem alterar o comportamento, uma conduta profundamente fundamentada e alicerçada na fé em Deus. E eu chamaria a atenção de vocês para uma declaração de Jó. Vivendo as piores adversidades, ele faz uma declaração no capítulo 19, o versículo 25 e 26. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne, verei a Deus. Verei a Deus. E então, diante desta adversidade, diante dessa dificuldade, que Jó demonstrou a sua confiança em Deus, apesar das inexplicáveis perdas e injúrias, com a certeza que Deus Todo-Poderoso se manifestaria, trazendo-lhe a resposta para as suas indagações. E nessa noite eu gostaria de chamar-lhes a atenção para esse desafio. Nós estamos caminhando momentos difíceis, dias difíceis, circunstâncias adversas, mas nós precisamos acreditar que o Todo-Poderoso, sob os cuidados deles que nós caminhamos, sob os cuidados deles que nós vivemos todos os dias, e é por isso que nós devemos confiar, ter certeza de que Ele cuida de nós, como cuidou do seu povo, como cuidou de Jó nas suas adversidades. Eu me lembro de uma experiência verídica de um grande homem de Deus chamado William Carey. Ele é o pai das missões modernas. Ele deixou a Inglaterra, deixou toda a comodidade do seu país e foi fazer missões na Índia. E chegando na Índia, ele perdera o filho. E perdendo o filho, a sua esposa enlouqueceu e também morreu. Mas ele disse algo extremamente interessante para todos nós. E ele disse: realizar grandes coisas para Deus e esperar grandes coisas de Deus. É interessante que diante de uma situação tão difícil, diante de uma situação tão complicada, diante de uma situação tão absurdamente difícil, ele faz essa declaração. Mas ele está dizendo exatamente que a grandeza do realizar grandes coisas está não na obra, mas no realizarmos nas dificuldades, motivado por uma única razão, a razão de querer atender aos propósitos de Deus e aos desígnios de Deus. Assim sendo, nós seremos instrumento nas suas mãos para que possamos realizar grandes coisas para Deus. E é por isso que ele diz: realizar grandes coisas para Deus e esperar grandes coisas de Deus. E que de fato Deus fez coisas incríveis
através de William Carey. E Ele pode fazer coisas incríveis através da sua vida, da minha vida, da vida de cada um de nós, na medida em que nós estivermos vivenciando adversidades, mas acreditando absolutamente no seu poder, o poder de Deus, aquele que, para quem todas as coisas são possíveis. Um outro aspecto, um outro tópico da mensagem, caminhando sob os cuidados de Deus, requer, em via de regra, requer preparo. No versículo de número 18 do capítulo 13, ele diz: porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e arregimentando subiram os filhos de Israel do Egito. É interessante que quando nós paramos para refletir, o Senhor conduziu os filhos de Israel por uma rota mais difícil, mais longa, porém mais segura. E quando nós estamos diante do texto e dizendo que na verdade nós precisávamos, ou eles precisavam estar preparados, e o preparo na verdade requeria muito mais um preparo espiritual do que propriamente um preparo de natureza material, porque de fato as adversidades as quais eles enfrentariam no deserto só poderiam ser solucionadas, só poderiam ser amenizadas a partir da manifestação do poder de Deus. E é por isso que o preparo necessariamente teria que ser mais espiritual do que material. E então teriam que enfrentar muitos perigos, grandes obstáculos. E o texto diz: e os filhos de Israel saíram bem armados do Egito. Bem armado porque, na verdade, eles poderiam contar com o poder de Deus, que poderia mudar qualquer situação, que poderia remover qualquer obstáculo, que poderia demover qualquer empecilho, para que eles pudessem continuar a caminhada dentro do tempo e no propósito do Senhor. Eles saíram organizados como se fosse um exército pronto para entrar em batalha, se necessário fosse. Deus estava na vanguarda e Deus estava na retaguarda. O texto diz exatamente isso, ele estava na frente e por trás, mas por causa da endemia. O que é endemia? Endemia é quando uma determinada vírus, uma determinada doença alcança uma determinada região e um determinado povo específico. E que tipo de endemia era essa? Que na verdade nessa caminhada o povo de Israel foi acometido. Sabe qual era na verdade esse tipo de endemia? Era exatamente a incredulidade. E atingidos por essa endemia, a endemia da incredulidade, não souberam usar a sua fé em Deus, Deus presente com eles, e eles desapontaram. Eles não confiaram na proteção de Deus. Aqui, na verdade, há uma aplicação perfeitamente para nós. Nós podemos viver, estou falando do povo de Deus, eu estou falando da igreja do Senhor, eu estou falando de um povo específico, de uma realidade específica, onde nós somos, onde a maioria tem sido atingido por essa endemia da incredulidade, e diante das adversidades as quais nós enfrentamos diariamente, cotidianamente, nos nossos dias, por algumas razões, alguns desapontam, alguns perdem a fé, alguns perdem o rumo, mas na verdade não podemos ceder à endemia da incredulidade. Quais são, na verdade, os faraós de hoje? São os nossos incríveis problemas. Covid-19, a insegurança jurídica que atinge todos os segmentos da sociedade brasileira, em nosso país, a velha política do toma lá e dá cá, a saúde, a educação e os poderes constituídos corruptos. Esses são os faraós do nosso dia. E nós precisamos lidar com esses faraós de maneira segura, de maneira firme, de maneira
a não cedermos à endemia da incredulidade, para que não percamos a fé, para que não deixemos de acreditar no poder de Deus para todas as nossas realidades, para toda a nossa vida. Chamo-lhes a atenção para uma experiência, mais uma vez, de um grande homem de Deus chamado William Carey. Ele foi para a Índia, e quando ele está fazendo um trabalho missionário extraordinário, como a história missionária mostra, e ele começou a experimentar uma transformação cultural, ou seja, uma transculturação, ou seja, ele começou a vestir-se como os indianos, ele começou como os hindus, ele começou, na verdade, a comer a comida, e então a Convenção Batista Inglesa o desligou, e agora como ele faria? Mas como ele estava sendo cuidado por Deus, como ele estava caminhando sob os cuidados de Deus, Deus levantou alguém sem que ele soubesse e se prontificou a cuidar dele, a pagar todas as suas despesas, e até hoje ele não sabe quem o fez, mas todo mês estava ali a provisão para ele e para a sua família. Então, quem caminha sob os cuidados de Deus, tem essa experiência, vive essa experiência. O terceiro tópico da mensagem, caminhando sob os cuidados de Deus, em via de regra, requer fidelidade ao voto feito diante de Deus. No versículo 19, olha só a profecia de José. Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia feito os filhos de Israel juramento solenemente, dizendo: certamente Deus vos visitará. Daqui, pois, levai convosco os meus ossos. Está escrito lá no livro de Êxodo, no capítulo 13, o versículo 19. E no versículo 5 do livro de Eclesiastes, no capítulo 5, versículo 4 e 5, ele diz: é melhor não fazer promessa do que fazê-la e não cumpri-la. E diante desse contexto, nós precisamos manter a nossa fidelidade ao Senhor. Nós precisamos ser justos diante do Senhor. Os que andam sob os cuidados de Deus implica serem comprometidos com os propósitos e com as promessas feitas ao Senhor. E aliás, a pergunta é exatamente essa: quais são os votos? O que você tem prometido para o Senhor? O que você tem dito para o Senhor com relação? Eu creio que implica exatamente oferecermos as nossas vidas e tudo que elas possuem e colocá-los à disponibilidade do Senhor. Não devemos, na verdade, a motivação maior da nossa vida não deve ser a razão dos nossos interesses, ou a motivação para os nossos interesses, mas a razão maior da vida deve ser colocá-la à disponibilidade para o Senhor e tudo aquilo que ela possui, porque na verdade Ele é quem, na verdade, nos sustenta, Ele é quem nos guia. Ainda bem que Ele não muda. Está escrito, Paulo escrevendo a Timóteo no capítulo 2, o versículo 3, na segunda epístola, ele diz exatamente assim: se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não nega-se a si mesmo. E falando dessa compreensão de que nós devemos, o nosso comprometimento com o Senhor deve ser dessa maneira. A nossa compreensão deve ser que a nossa vida e tudo que ela possui deve ser colocado à disponibilidade do Senhor. E eu me lembro de um jovem, uma história verídica, um jovem que ele era um jovem pobre, mas uma moça rica se interessou por ele, mas se interessando por ele, queria casar com ele, mas dizia para ele que só casaria com ele, só prosseguiria namorando e casando-se com ele, se ele largasse o cristianismo. E ele disse que em hipótese nenhuma ele poderia perdê-la, mas ele jamais deixaria o Senhor Jesus, porque a vida dele pertencia ao Senhor, o que ele tinha era do Senhor, e então ele na verdade se colocara à disponibilidade do Senhor, e ele não ia trocar Jesus pela riqueza daquela jovem. E então ele tomou a decisão e nunca mais a procurou e nunca mais
nunca mais falou com ela, porque na verdade ele percebeu que o que ela queria é que ele largasse, que ele deixasse, que ele abandonasse o voto que ele havia feito ao Senhor Jesus, quando a vida dele pertence ao Senhor Jesus. Caminhando sob os cuidados de Deus, o quarto tópico da mensagem, em via de regra, quem caminha sob os cuidados de Deus pode contar sempre com a sua presença. E uma das coisas que tem trazido algumas mazelas para a igreja, ou algumas mazelas para os crentes, é quando experimentamos uma adversidade. Quando experimentando uma dificuldade, a primeira coisa que eles esquecem é que Deus está perto, é que Deus está com eles, é que Deus está dentro deles, por meio do Espírito Santo do Senhor. O que está escrito lá em João, no capítulo 14, versículo 16, quando está escrito dizendo: eu vou para o Pai e enviarei o Consolador para que ele venha e permaneça para sempre com vocês, ou convosco. Portanto, em via de regra, quem anda sob os cuidados do Senhor, caminhando sob os cuidados de Deus, pode contar sempre com a sua presença. O grande problema da maioria é não ter a sensibilidade da presença do Senhor em determinados momentos da sua vida. E, sobretudo, nos momentos difíceis, nos momentos conturbados, nas negras noites da vida. E é por isso que nós precisamos, o Senhor ia adiante deles durante o dia, numa coluna de nuvem para os guiar, e pelo caminho, e durante a noite, numa coluna de fogo para os iluminar, a fim de que caminhassem dia e noite, ou seja, para que não parasse. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. E Deus se fazia presente não de forma contemplativa, ele se fazia presente trabalhando continuamente em favor do povo, suprindo as necessidades do povo, como a nuvem protegendo-os do calor escaldante do sol no deserto, e a nuvem de fogo para os iluminar no caminho durante a noite, protegendo do frio e dos perigos da noite. E nós precisamos aprender essa lição. Mesmo assim, muitos daqueles preferiram, na verdade, o assédio da incredulidade e foram consumidos pelo calor dos dias tenebrosos e o frio das noites negras do deserto. Nós podemos não ter hoje a nuvem, nós podemos não ter hoje a coluna de fogo, mas dentro de nós está o Espírito de Deus, nos conduzindo, nos guiando, dando-nos discernimento para continuarmos a caminhada na estrada, a estrada da vida, como diz Guimarães Rosa, que é, na verdade, uma via perigosa. E é nessa via perigosa que nós vamos continuar caminhando e dependendo do cuidado de Deus, e dependendo da proteção de Deus, e que em momento nenhum devemos esquecer de que Ele está presente, de que Ele se faz presente, e não faz de maneira contemplativa. Ele está operando, Ele está realizando, Ele está fazendo milagre, Ele está suprindo a necessidade, como fez com o povo lá no deserto. Mas aqueles que, entretanto, que apesar das dificuldades, refugiaram em Deus, tomaram posse da bênção. E em hipótese alguma devemos ceder à incredulidade quanto o cuidado de Deus para conosco. Eu me lembro de um missionário, um dos pioneiros no campo fluminense, Salomão Guizmo. E então ele viajava de uma cidade para outra, e naquela época havia uma perseguição muito grande, e havendo uma perseguição muito grande, ele saía de uma cidade para outra para fazer a evangelização, e havia uma tocaia, alguns homens no caminho, esperando ele passar para matá-lo, e ele passou por aquele caminho, os homens não viram ele passar.
E depois alguém chegando na cidade para onde ele ia, alguém falou com ele, se ele não tinha visto esses homens, ele disse, eu não vi, como também eles não me viram. Louvado seja o Senhor, porque ele estava, e ele disse, eles não fizeram nada comigo porque eu estava caminhando sob os cuidados do Senhor. Porque da mesma forma como o Senhor protegeu o seu povo no deserto, Ele protege a mim, Ele protege a você, Ele protege a cada um de nós, por maior que seja as adversidades que nós estejamos experimentando. E para encerrar, concluindo a mensagem nessa noite, caminhando sob os cuidados de Deus em via de regra requer perseverança, requer preparo, requer fidelidade ao voto. E quem caminha sob os cuidados de Deus pode contar com Ele todo o tempo, toda hora e todo instante. O importante é ter essa sensibilidade espiritual para compreender isso. E eu concluía a mensagem nessa noite, chamando-lhes atenção para uma experiência, um sargento, irmão da Assembleia de Deus, alguns anos atrás, em uma diligência aqui no Morro do Perpétuo, para prender um traficante que havia vindo do Rio de Janeiro, e quando ele percebeu a aproximação da polícia, pegou uma adolescente como refém e entrou numa determinada casa, no quarto, e então a polícia cercou, e aquele irmão, naquele momento, queria entrar ali, e 3 vezes ele insistiu para entrar, e uma mão invisível impedia para entrar. E depois de uma luta muito grande, o humilhante se entregou, e fez afirmativamente, de que se alguém tivesse entrado, ele mataria o refém e se mataria. E então aquele irmão entendeu que a mão invisível que não permitiu ele entrar, era a mão de Deus que o protegia, que estava conduzindo a sua vida e a vida da sua família. E ele então falando isso, dando esse testemunho e glorificando a Deus e dizendo, quem está caminhando sob os cuidados de Deus, Deus se faz presente continuamente, não de forma contemplativa, mas operando, trabalhando, manifestando o seu poder para nos proteger e nos guardar. Que Deus nos abençoe, que essa palavra possa ficar guardada no seu coração, e que por maiores que sejam as adversidades, por maior que sejam as dificuldades, acredite sempre que o Senhor está perto, não de forma contemplativa, mas operando e trabalhando em favor de cada um de nós, nos protegendo. Que Deus nos abençoe, que Deus guarde essa palavra no seu coração através do seu Santo Espírito, e que você possa prosseguir, por maior que seja as adversidades, confiando absolutamente no Senhor. Que Deus os abençoe. Nós vamos nesse momento orar, encerrando a nossa live nessa noite, desejando a todos os que me ouvem e me veem pelo Facebook, que Deus possa colocar essa palavra no seu coração e lhe dar ânimo para que você possa manter a cabeça erguida e avançar nessa caminhada sob os cuidados do Senhor. Ó Deus amado, ó Deus de infinita misericórdia, Tu conheces, ó Deus, a cada irmão, a cada irmã, Tu conheces a cada ouvinte e a cada pessoa que nos vê através do Facebook, que Tu possas, ó Deus, guardá-los, protegê-los e fortalecê-los na fé, para que possam enfrentar as adversidades, os perigos da vida, confiando absolutamente no Teu poder, confiando absolutamente na Tua misericórdia, confiando absolutamente na Tua graça. E que o amor do Senhor, que tem sido expresso de maneira tão clara e tão objetiva, quando Ele coloca Jesus na cruz do Calvário para nos salvar, que possa encher a nossa alma, o nosso coração e as nossas vidas. Que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo do Senhor repousem sobre todos nós e sobre todo Israel de Deus na face da terra, agora e para sempre. Amém e amém. Que Deus possa lhes conceder uma semana abençoadíssima. Amém.